Então, eu quero hoje trazer a última dessa série. Eu quero falar uma palavra que eu intitulei Uma Família Unida. Uma família unida. Sabe o que acontece? No capítulo 13 do Evangelho de João, capítulo 13 do Evangelho de João, até no capítulo 17, o capítulo 13 do Evangelho de João, até o capítulo 17, os teólogos eles afirmam que ali são os capítulos do cenáculo, ou período do cenáculo. O que significa isso? Ali é a história onde Jesus agora se aparta um pouco das multidões, ele sai um pouco do nível das multidões, e agora ele está fazendo o seu último discipulado, as suas últimas orações, as suas últimas reuniões, e ali ele começa o período que nós denominamos até de Semana Santa. Ali na Santa Ceia, Jesus está ministrando especialmente ao coração dos discípulos. Jesus agora está trazendo uma mensagem um pouco mais reta, individualizada. É aquela mensagem que, se você soubesse que você morreria daqui 3 dias, você selecionaria somente o principal para dizer aos seus filhos. Você selecionaria somente o mais importante para dizer. Jesus ele está separando o que é mais importante, ele está pegando o que é principal, ele está dizendo: eu preciso levar agora uma mensagem específica, porque eu não tenho mais tempo. Deus o Pai está me chamando, chegou a hora de me entregar naquela cruz, pelas pessoas, pela humanidade, e eu preciso dar a mensagem final. É como se Jesus estivesse pegando toda a sua mensagem final e reduzindo ela e sintetizando ela em uma mensagem de um dia, 2. Quantos estão entendendo? Sim, está aí comigo? Então, quando você lê o Evangelho de João no capítulo 13, até o Evangelho de João no capítulo 17, você vai ver a mensagem principal de Jesus, e não só a mensagem principal, mas as orações principais, as reuniões principais, as ministrações principais do ponto de vista de pessoalidade. Jesus está agora selecionando o que é mais importante para não deixar passar nada, porque ele estaria se entregando à cruz por mim e por você, amém? E em João, o Evangelho de João, capítulo 17, Jesus faz uma oração, e essa oração de Jesus é apelidada de oração sacerdotal do Senhor Jesus. Essa foi talvez a última oração de Jesus, do ponto de vista da completude dela. Essa foi talvez a última oração de Jesus, do ponto de vista de uma oração assim, de várias situações, de várias coisas ali. Não foi uma oração assim como diz, Senhor, está consumado, mas foi uma oração do tipo, abrindo o coração para Deus ali. E Jesus ele começa em João 17, versículo 1, veja comigo João 17, versículo 1, Jesus, ele começa assim, olha, depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Olha só, agora Jesus está orando, é João 17, ele está orando, Pai, chegou o que está aí comigo? Chegou a hora, chegou a hora, que hora? A hora dele ser entregue à cruz, a hora dele passar por aquela morte terrível da cruz, chegou a hora, está sendo consumada a minha missão aqui, eu vou voltar para o Senhor, ele está dizendo, eu vou entregar a minha vida, chegou a hora, e ele está dizendo, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Veja como ele começa a oração, ele está dizendo em outras palavras, Senhor, já que chegou a hora, eu quero abrir o meu coração e eu quero orar, aqui é Jesus 100% homem, visivelmente, 100% homem, 100% Deus, mas ele está aqui colocando seu coração para fora, e Jesus, ele começa orando por ele, e ele vai orando por ele, depois ele ora pelos discípulos, e ele continua orando pelos discípulos, e olha que interessante, no versículo 8, ele diz, eu lhes transmiti tudo o que me deste, e eles aceitaram a minha palavra, as minhas palavras, aleluia, amém? Sabe, Jesus está fazendo uma oração incrível, ele está dizendo, olha, eu quero investir tudo, eu quero dar tudo, eu quero falar tudo que eu posso, mas também é importante que eles recebam, e graças a Deus, sabe por quê? A obra do Senhor não se conclui em nós quando nós ouvimos com o ouvido físico, mas quando nós recebemos e ouvimos com o coração. Agora Jesus está falando, eles não só ouviram com o ouvido físico, mas eles receberam no coração.
Ele está agradecendo a Deus. Eles reconheceram de fato que eu vim de ti, e creram que me enviastes. Eu peço por eles, eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo não, Senhor. Agora é uma oração pelos meus discípulos, pelos meus filhos, por aqueles que o Senhor me deu. Obrigado por eles, Senhor. Tudo que eu tenho é teu, e tudo que tens é meu. Eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Eu voltarei para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um. Nós vamos falar e ler muitas vezes essa palavra hoje. Diga comigo, é de mesmo, não é esse é amém? Para que sejam assim como somos um. Olha, Senhor Deus, por favor, olha o pedido de Deus, de Jesus para Deus. Senhor Deus, Pai, por favor, meu Pai, protege os meus filhos, protege a minha igreja, protege os meus discípulos. Como? Não deixando que eles tenham divisões, não deixando que eles tenham, sejam 2, sejam 3, sejam 4, sejam 5, que eles sejam um. Jesus continua essa oração, depois eu pulo para o versículo 20, para ficar mais no ponto que eu quero ministrar hoje. Ele diz: aliás, Senhor Deus, meu Pai, a minha oração não é só por eles, a minha oração não é só por quem se converteu até hoje, a minha oração não é só pelos meus 12 discípulos, apóstolos, não, Pai, eu rogo também por aqueles que crerão em mim. Diga aleluia. Jesus orou por mim, Jesus orou por você. Ele está dizendo: Pai, eu não peço só por esses discípulos que estão aqui, mas por aqueles das próximas gerações que vão crer em mim, aqueles que vão crer em mim no ano 100, no ano 110, no ano 200, no ano 300, no ano 500 e até mesmo no ano 2023, aleluia. Jesus orou por nós, é um motivo incrível. Olha só, Jesus, ele está dizendo, e por meio da mensagem deles, que mensagem? A mensagem nossa. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, a mensagem dos antepassados, aliás, para que todos sejam o quê? Um. Agora veja o versículo 23, ele fala assim, que eles sejam levados à plena unidade. Diga comigo, à plena unidade. Para quê? Tem um propósito. Eu acho tão bonitinho quando as pessoas são unidas, Jesus falando, vamos, Pai, deixa eles unidos, porque vai ser tão legal, tão bonitinho, eles não vão se esfolar muito, eles vão ter paz, e é isso que importa. Não, Jesus está dizendo que tem um propósito maior. Ele está dizendo, olha, que eles sejam levados à plena unidade, a unidade visível, a uma unidade assim, que não tem dúvidas dela, para quê? Para que o mundo, para que as pessoas que ainda não conhecem Jesus, saiba que o Pai enviou Jesus, saiba que tu me enviastes, e os amastes igualmente, me amaste, amém? Até aí, queridos, a nossa unidade como igreja, é um princípio fundamental para a expressão do amor de Deus ao mundo. Quanto mais unidade, mais nós expressamos quem Deus é. Quanto menos unidade, menos Deus está sendo mostrado no nosso meio. Se você pegar 100 pessoas, estou dando um exemplo, se você pensar em 100 pessoas, fazer uma entrevista na rua, 100 pessoas, e nenhuma dessas pessoas podem ser cristãos de verdade, mesmo que sejam nominais, porque no Brasil tem 80% que se diz. Mas vamos pegar pessoas só que denominam-se cristãos, mas não praticam, não estão firmes no Evangelho, enfim. E aí nós perguntarmos para essas 100 pessoas, olha só, quando você pensa quando você pensa nos evangélicos, quando você pensa nos verdadeiros cristãos que estão por aí, quando você pensa em verdadeiros cristãos, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Qual é a primeira qualidade? Qual é a primeira, assim, quando pensa assim, cristãos, né, evangélicos, vamos pensar assim, para ficar mais ainda estrito aqui, né, não estou julgando outras religiões, mas eu quero trazer ainda mais para o nosso contexto. Quando você pensa nos evangélicos, nos cristãos, né, o que se mais pensa? Vocês acham que eles responderiam assim, nossa, aqueles caras se amam, viu? Quando eu olho para eles, eu vejo amor fluindo, coraçõezinhos subindo, sabe? Eu vejo aqueles
coraçãozinho. Já viu na live, quando você vai clicando, o coração vai subir, né? Eu vejo aqueles coraçõezinhos subindo. Você acha que todos responderiam assim, sim ou não? Não. E essa é a questão que mexe conosco. Esse princípio nos nossos dias, ele, pior do que não vivido, ele tem sido questionado. A igreja tem aceitado palavras de filósofos para substituir a palavra de Deus. Toda unidade é burra. Já viu falar sobre isso? E todo mundo aplaude, acha bonito, e você curte no Instagram do cara que colocou isso. Só que isso é ridículo de acordo com a palavra. A palavra de Deus, ela tem princípios para empoderar a igreja. Princípios para dar poder, para dar presença, para nos dar unção de Deus. E essa ideia da unidade é uma coisa que o próprio Jesus está dizendo. Ele falou: Pai, por favor, Pai, que todos lá fora vejam que os meus filhos são um, que tem unidade entre eles. Essa unidade é tão forte que ela vai expressar ao mundo que eles se amam, e quando eles verem que eles se amam, eles verão que eu te amo, e que o Senhor me ama, e que o Senhor ama eles também. Jesus está dando uma palavra tão firme, tão certeira. Será que nós queremos a glória e o poder de Deus na nossa vida, sim ou não? Será que você quer a presença visível de Deus em sua vida? Mas se nós quisermos isso, nós vamos precisar entender sobre unidade, praticar unidade. Eu fico pensando, se a gente entrevistasse essas pessoas, será que algumas delas falariam: é visível o amor que esse povo tem? Eu fico impressionado. Olha, essa turma é a turma da unidade. Eles não têm nem divergência, eles são perfeitos nisso. Eu fico impressionado. Essas pessoas, na certa, não falariam isso. Não falariam isso. Mas eu não sei se já aconteceu com você. Deixa eu te contar uma coisa, preste atenção. Já aconteceu com você de Deus usar pessoas para serem respostas à sua oração? Sim ou não? De verdade, quem já aconteceu isso aí? Levanta a mão. Tipo assim, eu vou melhorar o que eu estou perguntando. Você faz uma oração, e você está orando por algo, e aí daqui uma semana, um mês, 2 meses, alguma pessoa, ela é usada por Deus para ser resposta da sua oração. Já aconteceu com você? Gente, eu tenho muitas experiências assim. Gente, olha, começou isso desde que eu era novinho. Eu orava por pessoas, eu orava por circunstâncias, e eu via como que pessoas eram usadas por Deus para serem respostas à minha oração, amém? Você já recebeu um presente de alguém que estava pedindo para Deus, e Deus usa um Papai Noel humano para te dar? Sim ou não? Seja amigo de Papais Noéis humanos, gente. Você pode pedir para Deus. Eu lembro uma vez, meu pai falou assim: nós precisamos orar para Deus nos dar a viagem de férias, porque esse ano nós não temos dinheiro, não tem como. E todo ano em janeiro nós saímos de férias 1 semana a 2 na nossa casa. E esse ano meu pai falou: não tem praia, se Deus não usar alguém para nos dar esse presente. E nós começamos a orar, e aí o telefone tocou, e era uma senhora que tinha um apartamentão na Praia da Enseada, no Guarujá. Eu me lembro tudo direitinho, eu tinha uns 12 anos, eu estava orando por isso, gente. Esse negócio tomou meu coração, tudo que você ora muito queima no seu coração. E aí, eu lembro que aquele telefone tocou, e meu pai ficava assim: oi, tudo bem? E meu pai ficava assim para a gente lá na sala. E aí ele falava: tudo bem? Nossa, você está... Aí meu pai falou assim para aquela mulher, que ela era a dona de um grande apartamento e estava nos doando 1 semana do apartamento na praia. Aí ele falou assim: você é a resposta de oração minha, da Clauzira e dos meus filhos. Quando ele falou isso, eu e meu irmão já ficamos doidos. Quase que eu fui no quarto e já coloquei a sunga. Falei: vamos, pai, só que era só daqui 2 meses. Porque criança é assim, né? Você fala para a criança que vai viajar, ela pergunta: é hoje? É hoje? Aí amanhã ela pergunta: é hoje? Aí depois de amanhã ela pergunta: é hoje? Aí dá 1 hora ela fala: tá chegando não, pai? É assim ou não é? Eu fiquei assim. Mas Deus usa pessoas para serem respostas de oração para nós. Às vezes uma pessoa usada para te dar um presente, às vezes uma pessoa usada para te ajudar numa área específica, para te dar um conselho. Às vezes a pessoa é resposta de Deus para te dar um emprego melhor, para conduzir você a um emprego melhor. Enfim, pessoas são resposta de oração das nossas vidas, sim ou não? Mas talvez você nunca pensou nisso, mas preste atenção. Jesus estava orando por nós, e Jesus espera que nós sejamos a resposta da sua oração nos nossos dias. Vou repetir: Jesus estava orando por nós,
Ele estava orando para a sua vida e para a minha vida por muitas coisas, mas ele orou: Pai, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo veja, para que o mundo receba a salvação. Em outras palavras, para que o mundo veja que o Senhor está neles, e então me receba. Vou repetir: Jesus certamente deseja que eu e você sejamos a resposta da oração dele há 2000 anos atrás. Hoje, a resposta hoje. Faz sentido ou não? Você quer ser resposta da oração de alguém, sim ou não? Agora, você quer ser resposta da oração de Jesus? Amém ou não? Então, por que será que o diabo odeia tanto a unidade da igreja? É um negócio impressionante como que o diabo odeia esse negócio de unidade da igreja. Sabe por que o diabo odeia a unidade na igreja? Porque a unidade fortalece a igreja, a unidade floresce a igreja, a unidade dá poder de influência para a igreja, a unidade, ela faz da igreja ser imparável, faz da igreja ser, assim, uma força disponível para toda a sociedade, para todas as pessoas, sabe? Se nós quisermos ter o poder, por exemplo, da igreja em Atos, se eu e você quiser ter o poder da igreja em Atos, o que a igreja em Atos tinha? O que a igreja em Atos tinha? A igreja de Atos, ela era uma igreja super unida. Ah, mas todo mundo quer os milagres da igreja de Atos. Sim, nós queremos, mas se nós quisermos os milagres da igreja de Atos, nós precisamos buscar a unidade da igreja de Atos. Se nós quisermos o poder da igreja de Atos, nós precisamos pedir e buscar a Deus pela unidade da igreja de Atos, amém? Então guarda essa daí: uma igreja unida é uma igreja forte, uma igreja unida é uma igreja forte, e uma igreja sem unidade é uma igreja fraca. Está comigo aí, amém? Então a unidade, gente, é a alma da comunhão. Nós falamos tanto de comunhão, mas existe uma comunhão que pode ser feita sem unidade. Quando a comunhão não tem essa plena unidade, ela não tem todo o valor, todo o potencial que ela tem, mas a unidade, ela é a alma da comunhão, ela é a essência da comunhão. Então a pessoa que percebendo ou não, ela ataca a unidade de uma igreja, ela está mexendo diretamente no seu coração. Nós temos que tomar cuidado com isso, porque a unidade, ela é tão bíblica, que a palavra de Deus, ela fala mais de uns aos outros no Novo Testamento do que céu e inferno. O uns aos outros é tão forte no Novo Testamento, que é falado mais do que a eternidade lá, depois que a gente morre. Então, eu quero trazer para o seu coração nessa manhã, alguns exercícios, para que eu e você possamos juntos construir a unidade na nossa igreja local, amém? Você quer exercer assim? Como construir a unidade nessa família? Como fazer a nossa família ser unida, né? Eu quero dizer primeira coisa, nós precisamos cuidar para focar naquilo que é bom, foco naquilo que nos une, foco naquilo que nos faz unidos, e não no que eventualmente nos diferencia. Todos nós temos uma história diferente, você veio de uma história diferente da pessoa do seu lado. Nós tem pessoas que têm histórias difíceis na vida, e aliás a nossa igreja é formada de muitas histórias difíceis, que Deus pegou e as transformou numa poderosa história, uma história extraordinária de vitória. É visível isso, mas nós viemos de histórias difíceis. Tem muitas pessoas que passaram por tempos de miséria, de pobreza na infância, na adolescência. Tem muitas pessoas que sofreram abusos de naturezas diversas. Tem pessoas que vieram de famílias disfuncionais, com pais ausentes, com pai que divorciou, abandonou o filho. Muitas pessoas tiveram essas histórias muito diferentes umas das outras, e isso nos faz ter pequenas diferenças. Mas o ponto é que, se nós quisermos ser uma família unida, nós precisamos focar.
O que é focar? É colocar energia, é colocar força, é colocar os nossos olhos sobre aquilo que nos une, e não eventualmente sobre as diferenças secundárias que nos separam. Quantos estão entendendo? É aquele negócio do cara pensar, eu acho que o carro tal é melhor, eu acho que a cadeira marrom ia ficar melhor, até porque o marrom combina com o cinza, né? Mas comprar a preta, beleza, vou sentar do mesmo jeito, mas se fosse a marrom, beleza, são diferenças secundárias, isso não é o mais importante, né? O quanto você ganha, a família que você veio, né? A sua intelectualidade, os seus diplomas, essas coisas podem ser tão diferentes entre nós, né? Mas não é isso que nos une. Olha só o que a palavra de Deus diz, em 1 Coríntios 12, 26, ele diz, quando um membro sofre, os outros sofrem com ele, quando um membro é celebrado, quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Então no nosso meio vai ter diferenças, esse texto que eu li, ele vem de um contexto falando que cada um de nós é um membro no corpo, mas o corpo é um só, cada um de nós tem uma função diferente, cada um de nós tem biotipos diferentes, mas o ponto é que no final, se nós estivermos unidos em Cristo, todos os membros cuidam uns dos outros, isso está no versículo 25, e quando um sofre, os outros sofrem, nós choramos com os que choram, mas nós também nos alegramos com quem está sendo celebrado, amém? Celebre mais os seus irmãos, mas também chore com irmãos que estão passando necessidade, dê a mão para eles. Nós precisamos ter essa cultura, isso é uma cultura de igreja, onde nós estamos buscando ser uma igreja unida, mas nós também celebramos aqueles que estão em momentos de alegria e conquistando, amém? Amém ou não? Eu nunca esqueço nas nossas células, quando alguém testemunha uma bênção, né? Quando alguém testemunha uma coisa assim, boa assim, né? Eu arrumei um emprego novo, é impressionante, você olha assim, eu sou observador dos semblantes, sabe? Porque o semblante, ele deda muito o coração das pessoas às vezes, sabe? Ele mostra, porque a célula é incrível, ela é uma reunião assim, né? Ninguém senta igual aqui, então aqui só eu vejo a sua cara, quando eu falo um negócio, você faz assim, ou se você faz assim. Tem vezes que eu começo a exortar aqui, a pessoa vai fazendo assim, ó. Aí quando eu vejo que ela vai explodir no banco, aí eu já paro, aí ela vai voltando. Mas sabe, na célula é incrível, às vezes uma pessoa conta uma bênção, e é impressionante, eu pego, dou uma olhada assim, rápida assim, né, um olhar clínico pastoral, bem rápido assim, nas pessoas, e é incrível como a grande maioria, às vezes todas as pessoas celebram quando a pessoa é premiada, quando a pessoa ela recebe honra, ou ela recebe uma bênção, sabe, é incrível, mas também, eu já vi em muitas células, quando a pessoa abre uma situação difícil, abre um problema, abre uma doença na família, abre uma situação assim, é impressionante quando você olha os semblantes das pessoas se comovendo, criando compaixão, aí a pessoa acaba de falar, um vem e ministra encorajamento, outro ministra fé, outro ministra alegria, e de repente a pessoa sai da célula renovada para a glória de Jesus, isso é unidade, sabe, é quando nós valorizamos as coisas positivas que estão acontecendo na vida dos nossos irmãos, mas nós também choramos quando as coisas negativas vêm, sabe, Deus, Ele propositalmente, talvez não colocou a gente numa mesma, as pessoas não são iguais, e é isso que faz de nós, pessoas verdadeiramente unidas em amor. Se nós fôssemos todos iguais, seria mais fácil a gente ser unido, não teria o poder de Deus, não teria o caráter de Deus para isso acontecer, mas esse é o ponto, Deus permite as nossas diferenças, para justamente florescer numa unidade que só existe na igreja. Essa unidade não tem lá fora, essa unidade não tem na política, essa unidade não tem na escola, no trabalho, essa unidade não existe em nenhum lugar, só existe na igreja do Senhor. Amém? Aqui é o lugar de você ter a experiência da unidade. Então, eu quero dizer para você, celebre as diferenças, mas também tolere as diferenças. Acima de tudo, nós precisamos viver em unidade, acima de todas as diferenças. Tudo bem? Tá certo aí? Tá aí comigo ou não? Sabe, nos dias de hoje nós temos algumas dificuldades, e você precisa controlar o seu coração, eu preciso controlar o meu. Porque as redes sociais colocaram as famílias das pessoas para serem comparadas com a nossa. Por exemplo, a sua família biológica, sua família na carne mesmo, não é?
você vai perceber que no Instagram, de algum momento, seu marido, sua esposa ou seus filhos vão ver o que está acontecendo numa outra família e vão se comparar. Sim ou não? Já aconteceu com você? Sim ou não? Uma vez eu pedi para a Dani parar de seguir uma moça. A moça era muito milionária. E ela ficava postando as fotos lá no chalé da Grécia. E a Dani começou a falar assim: amor, que dia que nós vamos nesse negócio? Aí eu comecei a sentir confrontado. Aí eu falei: amor, o melhor é você não seguir essa mulher. Pelo menos por enquanto. Sabe, mas era incrível, eu brinquei com a Dani, é lógico que ela, não sei se ela segue, mas ela seguia uma pessoa muito joia, mas uma pessoa milionária, e eu falei: cara, não é o tempo ainda, Dani, vamos esperar um pouquinho, né, talvez daqui uns anos, mas eu fiquei assim pensando, né, como que as famílias se comparam, como que uma família compara a outra. Hoje os adolescentes falam: o pai do fulano fez isso com fulano, você não fez isso comigo. Adolescente fala na alta, né, como diz, na alta, né, ou na baixa, mas, sabe, é incrível como as famílias se comparam, sim ou não? Sabe, nos nossos almoços, alguém vai comentar da outra família. No almoço da sua casa, você pode ter certeza, é claro, se você está aqui essa manhã, você vai evitar, mas... Mas se tiver alguém lá que não estava aqui nessa manhã, vai falar do que está acontecendo na família do vizinho. Vai ou não vai? Você viu, mãe? Você viu aonde que o fulano está? Eles estão lá em Guarapari. Aí o outro já lança outra. É nada. E o fulano que está lá em tal cidade? E aí começa, vai falando. Sim ou não? Faz sentido? Faz ou não faz? Outro dia, do nada, a pessoa chegou e falou assim: você viu? Falou assim, e eu só observando. Você viu? Viu o quê? Fulano tirou o filho da escola particular, colocou na escola pública. Eu fiquei assim com uma raiva. Fiquei com uma raiva. Por quê? Está olhando a família do outro e está zoando, criticando. Isso é horrível, feio. Não deveria existir no meio do povo de Deus. Quantos estão entendendo? Agora, o ponto é o seguinte: nos dias de hoje, nós temos que tomar cuidado, porque quando nós temos um foco nas famílias de fora, nós podemos, às vezes, ter críticas exacerbadas, ter problema com a família. As redes sociais trazem uma possibilidade para você, e você vai falar assim: por que o louvor da Light, o nosso louvor é um dos melhores que tem, gente, é maravilhoso, mas você pode virar, assistir a semana inteira a Hillsong, que é o louvor mais famoso do mundo, ou se não a Elevation, ou se não a Jesus Culture, lá a Bethel, que são os 3 mais famosos do mundo na área de louvor e adoração. Aí você pode olhar o louvor da Hillsong e falar assim: a Light não está no nível da Hillsong não. Está vendo como a perspectiva é problemática? Quantos estão entendendo? Por que eu estou dizendo isso como pastor e pai de vocês? Porque é importante cuidarmos do nosso coração, controlarmos o nosso coração nas redes sociais, porque se a gente começar a entrar nessa ideia: o pastor Mateus não prega como o pastor tal, lá da igreja tal da Europa, e o pastor Mateus não faz o jejum do homem do céu lá, né, do irmão Yum. Aí você começa a comparar as coisas, e não pode ser assim, porque Deus separou bênçãos sem medida para a nossa casa, para as nossas famílias aqui presentes, mas para essa família chamada Light, amém? Então nós temos que ter esse cuidado. Eu só queria falar sobre isso um pouquinho. Outra coisa, tem muitas pessoas, influencers e influenciadores, né, influenciadores na internet, que eles têm especialidades. Eles são especialistas em assuntos. Então o cara é especialista em falar de Apocalipse, fala só de Apocalipse. Se você escutar 12 vezes, você começa a ser fatalista. Você começa a ser um cristão fatalista. Se você só ouve sobre Apocalipse, você vai se tornar fatalista. Por quê? O que é o fatalista? O fatalista é aquele que fala assim: eu vou vender tudo, eu também não vou fazer mais nada, eu não vou estudar, eu não vou trocar o carro, porque aliás, Jesus está voltando. Aí ele se torna fatalista. O que é o fatalista? É o cara que acha que vai morrer amanhã, que Jesus vai voltar amanhã, vai acabar tudo amanhã, e vai acabar o mundo amanhã, então já que vai acabar amanhã, eu não vou fazer nada hoje. Estão entendendo ou não? Aí tem um especialista na internet que mexe na área de ensino. Ele é muito bom, ele sabe tudo, ele ensina, ele fala, e às vezes tudo certinho, mas muitas vezes ele é o profissional da teoria, e ele é um juninho na prática. Ele é um inexperiente na prática. Ele não tem a prática de um supervisor de célula, de um líder de célula.
Ele não tem a prática, mas ele tem a teoria, porque ele estuda há anos, ele aprofunda, e isso não é errado, não é ruim, mas o ruim é quando nós começamos a nos tornar teóricos. Então nós temos que tomar muito esse cuidado da nossa inspiração, porque isso quebra a unidade. Se a sua inspiração for mais de fora do que dentro, pode atrapalhar a sua unidade. Eu estou sendo muito transparente com você, não é defesa em causa própria, não é defesa da nossa casa, nós temos muitos problemas, mas é muito importante o seu coração ser corretamente direcionado, se você quiser abastecer e melhorar a unidade, amém? Tudo bem ou não? Então nós precisamos aprender com essas pessoas sim. Olha o que diz em Efésios 4 a 6, esse é o maior ponto da minha mensagem, depois os outros são bem rápidos, mas eu quero deixar bem claro aquilo que pode quebrar ou construir a unidade aqui. Efésios 4 a 6, diz assim: há um só corpo, um só espírito, um só corpo, um só espírito, assim como a esperança é uma só, há um só, está comigo aí? Há um só, há uma só, um só, um só, um só, Deus e Pai, que é sobre todos e por meio de todos e em todos. Sabe quantas vezes nós utilizamos a palavra nesse texto? Só nesse versículo, nesses versículos, a palavra utilizou-se 7 vezes, 7 vezes, veja, nós temos que nos concentrar nessas coisas, sabe, nós não podemos nos concentrar nas diferenças, nos temperamentos que são diferentes, um é mais influente, outro é mais dominante, nós não podemos concentrar nos temperamentos, nós não podemos nos concentrar nos nossos chamados, nós não podemos nos concentrar nas coisas que estamos fazendo acima da nossa unidade, o porquê fazemos é mais importante do que o que fazemos. Então nós precisamos entender isso, porque isso é motivo de valorização da unidade, amém? Está aí comigo? Então manter o foco, diga comigo, manter o foco no que é mais importante, manter o foco no que nos une, e tirar o foco do que pode nos separar, amém ou não? Sabe uma coisa que ajuda muito você a manter unidade? É porque é o seguinte, muitas vezes nós focamos muito no ideal e esquecemos do real. Preste atenção que eu vou explicar isso. O real está aqui. O real está aqui. O que é o real? É a realidade. Ok? O real é a realidade. É o que eu sou hoje. É o que eu tenho hoje. É o que Deus fez na minha vida até hoje. E o ideal? Tem alguém que está no ideal aqui? Tem alguém que está no ideal? Ninguém? Então, tá bom. Porque senão eu ia fazer aquela oração sacerdotal para você subir rapidinho. Então tem um ideal. Todo mundo está prestando atenção aí? Ideal e o que é aqui? Real. Muitas pessoas vacilam nessa questão da unidade porque ficam focados no real. Eu vou explicar. Ficam focados nessa situação aqui, ó. A pessoa olha o real e esse real ainda não é o ideal. Esse real do Joãozinho não é o ideal. Ah, mas tem a Mariazinha na minha célula. Não é o ideal, ela está no real. E o real tem alguns problemas, porque todos nós temos problemas a ser resolvidos interiormente. E essa pessoa tem alguns problemas a ser resolvida. Então às vezes, algumas coisas que ela faz me irrita, não me agrada muito. Outras coisas que ela faz até irritam os irmãos também. Outras coisas que ela faz, até algumas coisas, não é o melhor testemunho. Algumas coisas que ela faz, até assim, é preocupante. Mas o ponto é que se nós olharmos para o real dessa pessoa, sem considerar da onde ela veio, o dia que ela entrou, quando ela começou, o que Deus já fez, nós vamos ficar lá falando, ela não é ideal, ela não é ideal. E a gente começa a ter um espírito de julgamento. E é esse o ponto que quebra a unidade. Então quando você olhar para o real de uma pessoa, nunca julgue sem saber a história dela. Você precisa conhecer a história dela. Porque às vezes o real que você está vendo ainda é uma nota 6 ou 7. E você talvez seja no máximo 1 a mais 8. Mas você não sabe que quando ela chegou no evangelho, ela era nota 0. Ela era nota 2. Quantos estão entendendo? Ela foi curada em 30, 40, 50% do caráter. Aleluia!
olha pelo que aconteceu, olha para trás e veja o que Deus já fez, traz à memória aquilo que Deus já fez, traz ao seu coração aquilo que Deus já fez. Se você olhar qualquer irmão na fé, somente pautado no real, e não considerar o que Deus construiu, pode ser que você vai ser enganado pelo próprio real, e você vai julgar errado. 90% de nós aqui ou mais, temos uma história de transformação belíssima, do início até onde estamos hoje, amém ou não? Gente, se você tivesse me conhecido há 20 anos atrás, você saberia que eu sou um outro Mateus hoje. Eu melhorei um pouco, viu gente? Mas sabe, eu também tinha muitas complicações, eu tenho umas para resolver ainda, mas eu tinha muitas. Eu sei de onde eu vim, 19 anos amando essa igreja, 19 anos perseverando com essa igreja, 19 anos perseverando com coisas que eu preciso ser transformado por Deus na minha vida, algumas vencidas, outras a vencer e outras em vencendo, vencendo, entendeu? Amém? Quantos estão entendendo? Então o que eu quero dizer, não julgue as pessoas, tire os olhos disso. Se você quiser fazer alguma análise, lembre de onde ela veio, lembre como ela chegou, conheça a história dela. Às vezes a história dela é um passado tremendamente difícil, às vezes você não sabe como o casamento dela chegou na igreja, e por mais que ainda não seja o casamento ideal, hoje ele já é um casamento muito melhor do que era. Por mais que essa pessoa às vezes tenha uma mentalidade ainda que varia entre o espírito de pobreza e de prosperidade, eu não estou falando de dinheiro, mas de mentalidade, você não sabe que ela chegou aqui com uma mentalidade pobre, miserável, mas agora Deus já tem transformado, ela já tem uma mentalidade quase próspera, amém? Quantos estão entendendo? Então nós precisamos considerar isso, porque senão nós vamos fazer avaliações erradas das pessoas, sabe? Tem pessoas que sofreram demais na vida, gente. Tem pessoas que, outro dia eu conheci um caso aqui, eu poderia contar muitos, mas a pessoa sofreu abandono dos pais, abusos, começou a trabalhar com 12 anos de idade, 12 anos é uma criança. A própria lei não permite trabalhar antes de 16 anos, exceto se for por 4 horas por dia, em alguns casos. Mas assim, normalmente é 16 anos que se começa a trabalhar, porque é uma proteção. 12 anos a pessoa já trabalhava 9, 10 horas por dia, ganhando 30, 40 reais por dia. Sofreu abuso de todos os tipos, mas a pessoa, quando você olha para ela hoje, ela ainda não é o ideal, e em muitas áreas não está no ideal, mas quando você olha para essa pessoa hoje, se você conhece a história dessa pessoa, você a celebra, você glorifica a Deus, você sabe o que Deus já fez, ainda que Ele não tenha feito tudo, ou que a pessoa ainda não tenha submetido a tudo, glória a Deus por isso. Quantos estão entendendo? Então geralmente, queridos, nós precisamos ter esse espírito de encorajamento maior do que o espírito crítico. Olha o que diz, Romanos 14, 19, diz assim: esforcemo-nos para promover tudo que conduz à paz e à edificação mútua. Esforcemo-nos. Ah, pastor, mas tem pessoas que precisam ser corrigidas. Sim, meu irmão, sim, correção é um dos pontos, não é o único, mas é um dos pontos. Nós precisamos viver encorajamento, mas também correção. Nós precisamos ver elogios, mas também correção. Porém, eu não preciso ser abrasivo para ser persuasivo. Guarde isso. Diga assim: eu não preciso ser abrasivo para ser persuasivo. Amém ou não? Você vai corrigir? Corrige em amor, equilibradamente, amorosamente, sabiamente e também com dose de encorajamento. Então, quando uma pessoa fica criticando algo, querido, muitas vezes quando uma pessoa fica criticando algo que está acontecendo na igreja, algo que Deus está fazendo na igreja, e essa pessoa acha na cabeça dela por qualquer razão, paradigma, etc., que não é de Deus, mas ela está criticando, muito provavelmente, ela não está criticando a igreja somente, ela está criticando o próprio Deus. Então nós temos que ter cuidado. Eu não estou falando de sermos pessoas, desculpa falar, tapadas, né? Sem espírito crítico nenhum, mas nós precisamos ter esse espírito crítico mortificado em virtude do encorajamento e da unidade. Porque o espírito crítico exacerbado, o espírito crítico ativo de uma pessoa, ele atrapalha a unidade. Ele é um inimigo da unidade. Quantos estão entendendo? Então cuidado com esse negócio de espírito crítico na célula, espírito crítico na pessoa que fez uma parte da célula, espírito crítico de uma nova coisa na igreja. Tudo que é novo critica. Tem irmãos que são profissionais em criticar o que mudou. Mudou para melhor, Deus está fazendo algo melhor, e ele quer ser o cara acima de Deus. E aliás, ele quer ser melhor do que a equipe pastoral que discutiu o negócio por meses. Então tem que ver se no meu coração não tem orgulho.
se essa crítica exacerbada não está pautada no orgulho, porque geralmente o espírito crítico ativo tem mais orgulho e paradigma do que necessariamente humildade e unção. Então a gente tem que cuidar disso, porque isso atrapalha a unidade que Deus está construindo, amém? Então cuidado, quando uma pessoa, ela fica criticando demais outra pessoa, criticando demais o que a pessoa está fazendo, cheia de fé, pode ser que essa pessoa está criticando os negócios de Deus. Em outras palavras, o próprio Deus, amém? Segunda coisa, vou ser mais breve nesse ponto, eu quis explorar bastante esse ponto. Então, primeiro ponto é que favorece, que abençoa, que nos ajuda em relação à unidade, é que nós temos que ter o foco no que nos une. Foco no que nos une. Segunda coisa, bem rápido, mas muito importante, preste atenção, unidade não é uma coisa que acontece naturalmente. Às vezes pode acontecer naturalmente, mas geralmente a unidade envolve intencionalidade. Segundo ponto, nós precisamos trabalhar continuamente pela unidade. Unidade nem sempre é natural, ela é intencional. Então ela não é um acidente, ela exige às vezes um trabalho nosso. Falei em trabalhar no domingo, todo mundo ficou quieto. Efésios 4, versículo 2 e 3. Efésios 4, versículo 2 e 3 diz assim: sejam completamente humildes e agradáveis. Sejam humildes e agradáveis. Eu não sei o que é pior, um crente orgulhoso ou um crente desagradável, mas os dois juntos é um inferno em pessoa. Sejam completamente humildes e agradáveis. Sejam também pacientes, suportem uns aos outros em amor. Agora olha o que ele diz: façam, diga comigo, façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito. A unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Então preste atenção, a unidade, se você quiser trabalhar em prol da unidade da igreja, em prol da unidade no seu casamento, em prol da unidade na família, em prol da unidade nos seus filhos, em prol da unidade até mesmo com os seus genros e com as suas noras, aleluia. Se você quiser trabalhar em prol da unidade, vai ter algum esforço? Minha sogra faz almoço para mim, tem um esforço pela unidade. E a gente tem uma unidade, ela é tipo uma mãe para mim, né? Bênção de Deus. Tem almoço hoje? Tomara. Talvez eu quebrei a unidade e não percebi alguma coisa. Mas sabe o que eu quero dizer? É que a unidade não vai acontecer, pode voltar para os slides, meu irmão, obrigado. A unidade não vai acontecer por si só. A unidade ela não vai acontecer por si só, entende? Ela não vai acontecer naturalmente. Pode passar o slide aí, vai fluindo aí, meu irmão, obrigado. Ela não vai acontecer naturalmente. É algo que tem que ser trabalhado continuamente. Diga comigo, continuamente. O que significa então esse intencional? Intencional é mais ou menos o seguinte, para você entender melhor. É quando você e eu vamos dizer, eu tenho que fazer isso para construir unidade. Se eu não precisasse construir unidade, eu não faria. Mas eu tenho que fazer isso para construir unidade. Unidade é construído por cada um de nós. Cada um tem um tijolo nas mãos. E juntos, quando a gente coloca esse tijolo na parede, nós vamos construir a parede da unidade. Quantos estão entendendo? É só uma ideia. Porque a unidade é intencional. Então nunca acha assim, mas ela também não faz, a pessoa também não faz isso para mim. Mas também tudo dele é assim. Não, o que você pode fazer? Você tem que pensar assim, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para construir esse negócio chamado unidade? Deixa eu fazer alguma coisa. Eu preciso fazer. Então unidade é intencional e não é natural. Unidade nem sempre é natural, é intencional. Vamos dizer junto? Diga comigo, unidade, vamos lá. Vamos juntos, vamos dizer juntos, vamos lá. Unidade nem sempre é natural, é intencional. Amém? Terceira coisa, vamos lá. Terceiro ponto que eu quero trazer para você. Precisamos aprender a focar no nosso propósito comum, mais do que no propósito individual. Focar no nosso propósito comum cria unidade.
focar no propósito individual pode causar divisão. E esse é um discurso muito desafiador nos nossos dias. Mas na igreja, o apóstolo Paulo, ele dizia, alinhem o coração uns com os outros, vocês precisam aprender a concordar com os outros. A igreja mais imatura do apóstolo Paulo, coincidentemente, é a igreja que mais tinha divisão, a igreja de Corinto, porque divisão é algo que vem da imaturidade. Primeiro a imaturidade, depois pode se tornar até uma coisa pior. Mas sabe, a imaturidade, ela vai causando as preocupações com coisa pequena. Preocupações com coisa pequena. Sabe, o apóstolo Paulo está dizendo, ei, eu suplico a vocês. 1 Coríntios, não precisa colocar aí, meu irmão. 1 Coríntios 1:10 diz assim, eu suplico a vocês que alinhem o coração uns com os outros. Aprendam a concordar com os outros. Aprendam a concordar com o que está sendo ensinado, com o que os outros falam, para que não haja divisão entre vocês. Vocês precisam estar unidos num só pensamento. Olha como é profundo. E depois ele piora, ele fala assim, num só parecer. Eu fui auditor 13 anos, sabe o que é o parecer? Parecer é o relatório final sobre alguma coisa que se vê. Então o apóstolo Paulo chegava com seus principais pastores e ele dava um parecer sobre um assunto. E aí vinham os divisores falar, mas eu não concordo. Aí o outro falava, mas não é bem assim. Aí o outro falava, não sei se vai dar certo, vamos tentar, né, já que eles estão querendo que seja assim. É como você chegar lá no salão de beleza, a manicure está fazendo sua unha do pé, aquela unha cascuda, aí ela está fazendo sua unha do pé, porque eu sei, as mulheres fazem unha do pé uma vez por mês só, né? A mão faz toda semana, né? Mas o pé, só quando o trem fica feio. Por um lado é bom, né, gente? Economiza para nós um pouco. Você faz duas, meu amor? Por isso que seu pé é sempre lindo. Mas aí está fazendo a unha do pé, aí a manicure pergunta, não sei o quê, aí a pessoa fala assim, eu não concordo muito, mas o pastor mandou. A manicure acha a manicure, em vez de você ganha para Jesus, vai falar, que isso? É assim que funciona lá. Nunca eu vou para esse povo. Nunca. Porque ela vê que não tem unidade. Então nós precisamos cuidar, porque a igreja de Corinto era assim, não concordo, eu penso diferente, porque é assim que é a cultura de influência grega, e nós estamos vivendo esses dias, muitos pensamentos, pouca unidade, e o apóstolo Paulo está dizendo, nos últimos dias vai ser difícil, porque eles vão ter tantos pensamentos diversificados, é a cultura, né, é a cultura do pensamento diversificado, e eu esqueci o nome, mas ele fala, vocês vão ter tantos pensamentos, que no final, eles vão puxar, eles vão escolher mestres para si mesmo. Por isso, que quando o apóstolo Paulo ministrava uma coisa, e tinha um ou outro lá que não estava achando legal, ele falava assim, eu já vi Apolo falando diferente, eu sou de Apolo. Entendeu? Eu sou do influencer tal, meu pastor acha isso, mas o influencer falou que o diabo vai vencer no último dia, que Deus vai prender o diabo, que Jesus vai voltar amanhã. Outro dia tinha um jovem falando um negócio aí, eu fiquei só de olho. Aí ele falou um trem assim, que eu sei quem é a fonte do que ele falou, que é um cara herege. Tadinho, ele não sabe. Mas por isso que nós temos que cuidar, isso quebra a unidade. Por isso que pessoas que influenciam a igreja, precisam estar alinhados ao que Deus está fazendo, ao que a liderança está fazendo. Porque senão quebra a unidade. Quantos estão entendendo? Nós não estamos falando de obediência cega e nem de criticismo zero. Pelo amor de Deus, nunca. Porque você tem acesso a um negócio chamado Palavra de Deus. E se um dia um pastor chegar aqui, ou eu, ou qualquer outro, ou um líder dessa casa, e impedir você de ter acesso às Escrituras, você pode ter certeza que a heresia chegou. Mas ninguém vai tirar o seu acesso das Escrituras aqui na Light, porque nós somos uma igreja saudável, não perfeita, mas saudável. Amém ou não? Então cuidado, é isso que ele está dizendo.
Seja dirigido pelo propósito comum da igreja. O que é isso? Deixa eu deixar bem claro, vou resumir para você. Seja dirigido mais pelo propósito comum do que pelo propósito individual. Por quê? Todos nós temos propósitos individuais, todos nós. Tem coisas que é de Deus para a sua vida, para a sua função, para o que Deus quer fazer na sua casa, amém ou não? Deus é assim, maravilhoso. Porém, o nosso propósito individual, se ele substituir em prioridade o propósito comum, ele pode matar o propósito comum. Quer ver um exemplo simples? A pessoa falar assim, você fala assim para a pessoa, irmão, você pode ajudar a servir? Essa semana foi incrível, eu liguei para um irmão maravilhoso, fiquei assim, quase chorei com a mensagem, depois a Dani vai explicar, mas eu liguei para um irmão que é cozinheiro assim, praticamente profissional, e eu falei, meu irmão, terça-feira vai ter um negócio no pode falar não? Terça-feira vai ter um negócio no Terça Light Mulheres. E eu preciso de uma pessoa assim de altíssimo nível para cozinhar, porque elas estão querendo imitar os homens. Elas querem fazer comida. E eu falei para esse irmão precioso, né, um irmão que serve, que está envolvido, que é firme na fé. E eu falei, irmão, por favor, você poderia fazer esse prato especial para essas mulheres? E eu falei assim, ele vai me responder sim ou não, beleza, obrigado, valeu, dou um jeito e tal. Mas a resposta dele não foi assim não. A resposta dele falou assim, eu vou fazer e faço com alegria, com prazer. Para mim é um privilégio poder servir essa igreja e servir as mulheres na terça-feira. E eu quase chorei com aquela resposta, porque não foi uma resposta só assim, pode contar comigo, sim, que seria muito bom. Foi uma resposta de alto nível de excelência. Quantos estão entendendo? Sabe por quê? Porque essa pessoa não pensou no propósito só da vida dela. Se a pessoa, é muito comum, você pede uma pessoa que só pensa no propósito da vida dela, ela para e fala assim, não vou fazer isso não, isso está desalinhado ao meu propósito. O quê? O quê, meu filho? Lavar o banheiro da igreja? Tá, seu propósito é outro. Então me conta quem tem o propósito individual de lavar o banheiro da igreja. Modo de falar, viu gente? Aqui na igreja tem várias faxineiras que trabalham muito bem aqui, mas é um exemplo. O propósito individual é perigoso quando ele sobe a cabeça, quando ele começa a estar na frente do comum. Então, o propósito individual, ele pode trazer, se ele for substituído, ele pode trazer para a pessoa um senso de popularidade, de orgulho, de autorrelevância, de protagonismo. E na igreja não existem, entenda, na igreja não existe um protagonista. Sabe quem é o protagonista maior da igreja? Jesus Cristo. E depois de Jesus, todos nós somos protagonistas. Não é porque um aparece e o outro nem tanto, que um é protagonista e o outro não. Porque todos que exercem uma função têm o seu valor. O que seria de você andando sem o dedinho do pé? Alguém aqui, não fala, não, eu vou perguntar isso não. Mas se alguém aqui não tiver o dedinho do pé, essa pessoa tem dificuldade de correr, de andar rápido. Porque ela aprendeu a andar assim, ó. É porque você não percebe. Eu tenho um amigo que tem 2 dedinhos a menos aqui, ó, né? 2 dedinhos a menos aqui, eu não lembro por quê. Mas ele andava meio assim, ó. Por quê? Agora você falava para ele, corre um ladrão! Aí ele não conseguia. Não, é sério, por quê? Vou te explicar. O dedinho do pé, presta atenção, o dedinho do pé é pequenininho, mas ele dá o equilíbrio para o corpo correr, sim ou não? Sim, faz sentido? Então a pessoa que não tem um dedinho do pé, hoje tem muitos recursos, mas ela compra um tênis duro, um tênis que tem duro, para quê? Para ele fazer o papel do dedinho. Então ela não faz assim, ela fica, agora tira o tênis, vai correr na praia. Não dá. Mas por que eu estou dando esse exemplo? Porque no reino de Deus, todos somos protagonistas em Deus. E quando uma pessoa acha que o que Deus deu só para ela, que o propósito individual dela é melhor que o coletivo, ela está enganada. Ela está enganada. E não é, nenhum propósito individual é maior que o propósito coletivo. Quantos estão entendendo a ideia? Sabe, o propósito coletivo, gente, tem a ver com o que nós vamos levar para a eternidade. Nós vamos levar para a eternidade. Gente, você acha que você vai chegar lá na entrada celestial, naquele dia lá do grande juízo, você vai chegar, a primeira pergunta de Deus para você vai ser assim, meu irmão, quantos diplomas? Você acha que vai ser assim? Sim ou não? Eu sou contra diplomas, por favor, eu tenho o meu, espero que você tenha mais que eu. Mas, não é isso.
Ah, Deus vai chegar e vai falar assim: meu irmão, quanto você tem na conta? Me fala aí, deixa eu ver aqui na minha contabilidade celestial o seu patrimônio. Olha, 7 milhões, 600 mil, 60 mil. Ih, você está devendo, volta. Certamente não, mas uma pergunta que Deus vai fazer para nós, não, essas perguntas eu não acredito que Deus vai fazer, mas uma pergunta que Deus vai fazer para nós é o seguinte: ei, você amou de verdade os seus irmãos da família de Deus? Porque é um dos propósitos poderosos de Deus, é ame o seu próximo como a si mesmo. Outro propósito, Jesus vai fazer perguntas, ele vai perguntar assim: quantas pessoas você ganhou para Jesus ou ajudou para ganhar? Porque um dos propósitos é ide e pregai o evangelho. Jesus vai perguntar: quantas pessoas você batizou? Porque um dos propósitos é integrar as pessoas. Ide, prega o evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a propósito, em junho nós vamos ter batismo. E eu gostaria muito que a grande maioria de vocês estivesse aqui dentro da piscina comigo, batizando alguém. Dezenas de irmãos vão ser batizados, amém? Mas Jesus vai perguntar: ei, você fez discípulos? Você ajudou pessoas a me obedecer? Você ajudou? Porque ele diz: ide, pregai o evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a obedecer o que eu lhes tenho ordenado. Ensinando a me obedecer. Isso é fazer discípulo, é um propósito eterno. Só que todos esses que eu falei são coletivos. Por isso, nós precisamos sempre que receber um propósito de Deus individual, avaliar se ele atinge um propósito coletivo. Amém? Amém? Está aí comigo? E por último, vou ser bem breve, por último, nós precisamos, se a gente quiser ser uma fonte, de unidade, entre aspas, se a gente quiser fortalecer a unidade, nós precisamos aprender sobre um negócio chamado expectativas reais, expectativas corretas, expectativas realistas. Sabe, um dos grandes motivos das pessoas esfriarem na fé, ou às vezes sair de uma igreja e ficar indo para outra, ou às vezes, sabe, um dos grandes motivos são que as pessoas não entendem a diferença entre perfeito e saudável. Você ama seus filhos? Quem tem filho aqui ama o filho ou não? Sim. Ele é saudável? Mas ele é perfeito? Não. Assim é a igreja. A igreja não precisa ser perfeita para ser saudável. A igreja é imperfeita, mas ela é saudável. Por isso que eu amo essa igreja. E há 19 anos meu coração queima por ela. Porque eu fui o mais imperfeito dessa casa, talvez um dos mais imperfeitos, junto com 27 irmãos. E há 19 anos atrás, 28 imperfeitos começaram uma casa imperfeita, mas buscando saúde total. E nós tivemos um casal chamado Pastor Clemente e Pastora Clausir, que não eram perfeitos. E aliás, muitos de nós sabemos que não eram perfeitos, porque vivemos com eles. Mas eram extremamente saudáveis. Perfeitos? Não. Imperfeitos. Saudáveis? Sim. Assim é a igreja. Se você colocar uma expectativa de uma igreja perfeita, você pode em algum momento, sem querer, quebrar a unidade que você tem com ela. Mas se a sua expectativa tiver de uma igreja imperfeita, mas que está buscando ser saudável, você vai conseguir se conectar na unidade, amém? Eu estou há 19 anos amando essa igreja, que eu quis dizer aqui, amando essa igreja. E eu dei aquele exemplo do ideal e do real, e o grande ponto é que nós precisamos amar o real, amar as pessoas do jeito que elas são, mesmo que elas ainda não sejam ideal. Há 19 anos, pela graça de Deus, eu estou amando a sua vida, amando essa igreja, mesmo ela não sendo ainda ideal. E eu vou morrer, talvez com 80, 90, 100 anos, quem sabe, buscando o ideal e amando o real. Sabe qual é o problema? É que muita gente não consegue fazer esse discernimento e acaba se decepcionando. Você tem o real e o ideal, mas quando a pessoa fica criticando o real, em virtude do ideal, é um sinal claro de imaturidade e de falta de unidade. Por outro lado, nós também podemos viver, e não podemos viver, aliás, acomodados com o real. Por 19 anos, eu estou chutando, no bom sentido, transformando, reformando o real,
para conseguir alcançar o ideal que eu nunca vou alcançar, mas que eu estou mais próximo dele a cada dia. Amém? Quantos estão entendendo? Está aí comigo? Então igreja não é sobre o perfeito, é sobre o saudável. Não é uma igreja perfeita que tem a ver com unidade, é uma igreja saudável. E a Light, pela graça de Deus, eu tenho que concluir essa série dizendo para você que nós somos uma igreja saudável. Não somos ideal, somos uma igreja real, mas estamos em busca do ideal. Espero que você esteja comigo buscando o ideal, sem bater e ficar criticando o real, mas sabendo de onde nós viemos, sabendo daquilo que já passamos. Sabe, o grande ponto é que quando você tem um filho, você ama o seu filho só nas fases que ele está tirando boas notas na escola? Sim ou não? De verdade, responde para mim, sim ou não? Não. A igreja é assim. Existem anos que nós estamos tirando boas notas, está crescendo explosivamente, a igreja está prosperando, mas há alguns anos parece que a coisa fica mais devagar. E nesses 19 anos eu observei uma coisa assim, sempre crescendo, mas às vezes com batalhas que nos fazem um ano não tão bom quanto o outro, como igreja. Quantos estão entendendo? Mas nós não deixamos de amá-la. Assim como nós amamos um filho que está crescendo, e eventualmente se ele para de crescer, nós continuamos amando, nós temos que amar a nossa igreja em todo o tempo, em todos os estágios que ela vive. Amém? Então, o último ponto é, nós precisamos ter a expectativa correta. Não importa ser perfeito se você for saudável. Não importa ser perfeito se você for saudável. Sabe, então preste atenção, nós temos que amar a igreja em todo o tempo, nós precisamos amar em todos os estágios, estágios de crescimento, estágios de maturidade, estágios de estabilidade, estágios de instabilidade, estágios de mudanças, estágios de novidade, estágios onde não tem novidade, estágio onde a música está alta, estágio onde a música está baixa, estágio no pagode, estágio rock. Até no pagode, Deus tem que mexer com a gente. Um dia nós podemos tocar um pagode aqui, Juninho, para a gente, né? Cadê o Juninho? Tocar um pagode aqui, para a gente amar de verdade, entende? É amor, gente, amém ou não amém? Amém ou não amém? Então nós amamos as pessoas em todos os estágios que elas são. Aqui na igreja tem pessoas iniciantes, estão chegando agora. Iniciantes, nós amamos os iniciantes, amém? Se você é iniciante, eu quero dizer em nome de toda a igreja e da liderança, eu posso dizer com convicção, nós amamos você. E não é porque você é iniciante que nós não vamos te amar menos ou mais, nada disso. Nós amamos as pessoas frequentes, aqueles que frequentam, mas que ainda não se envolvem tanto. Nós amamos você, porque nós amamos você independente do estágio que você está. Nós amamos você independente da sua renda. Nós amamos você independente da sua intelectualidade. Nós amamos você independente até do seu envolvimento, porque o amor, ele vai ser ministrado e dado a todos indistintamente nesse aspecto, entende? Nós amamos, mas nós amamos os mais envolvidos, amamos muito. Eles já têm marcas do evangelho nas suas mãos, eles já têm histórias de sacrifícios por Deus, eles já têm história de aliança com a gente. Amamos sim, e amamos também toda a liderança principal da igreja, amamos, entendeu? Porque nós amamos em todos os estágios. Se você tem 5 filhos, 2 têm diploma, 3 não tem, você ama os 5 filhos para a glória de Jesus. Se você tem 5 filhos e um prosperou mais que o outro, você ama os 5. Se você tem 5 filhos e um dá um pouco mais de trabalho que o outro, você o ama também. Ou não? Amém? Você está comigo aí? Então nós precisamos amar todas as pessoas, os mais quentes, os mais frios, os mais desanimados também amamos, os mais animados amamos as pessoas em qualquer estágio da vida, amém? E sabe por que nós amamos? Porque nós queremos manter essa atmosfera de amor e unidade, porque as pessoas amam estar aonde o amor está, e aqui é uma casa onde pessoas foram transformadas pelo amor, e por isso muitas e muitas pessoas estão para chegar, amém? Está firme disso comigo? Porque aqui é uma casa onde o amor é visível, não é a perfeição, é a boa saúde que conduz o corpo do Senhor, amém?